Juliane Patrocínio, tenho 27 anos, sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e fui enviada pela Casa de Oração, também Duque de Caxias, Rio de Janeiro, para servir na base da Missão Novas Tribos do Brasil, em Manaus, no Amazonas. Sou imensamente grata àqueles que contribuíram no dia 10 de dezembro com o valor de R$ 1.500. Agradeço imensamente aos irmãos que contribuíram através desse projeto chamado Projeto Contribuição. Que o Senhor continue abençoando rica e abundantemente a vida de cada um dos irmãos.